Oi, gente, hoje a entrevista é com a Márcia, que ela é proprietária da Única Farma e também farmacêutica. Nós estamos aqui no café da Livraria Cultura, aqui na Paulista, no Conjunto Nacional. Vocês já perceberam que eu amo, Márcia? Onde tem livro, eu estou. E onde tem café, mais ainda. Eu adoro café. É uma junção perfeita, né? Eu acho, pelo menos. Eu amo. Depois que o meu médico e todos os outros da linha que a gente vai conversar aqui, que é da medicina integrativa ou ortomolecular, falaram que o café é bom para o cérebro. Sim. Assim, graças a Deus, porque tem uns médicos que falam, não, o café, porque não sei o que, eu adoro o expresso, mas café é tudo. Então, para mim, é tudo de bom. Não, eu também. Também adoro café. É bom. Faz parte do meu dia a dia. E o café é um bom livro. A única coisa que a gente estava brigando aqui antes é, gente, a polêmica com os adoçantes, né? Mas isso nós não vamos falar. Mas você tem alguma solução para quem está com essa polêmica de adoçante na Única Farma? Não, o que a gente utiliza, assim, os adoçantes realmente, assim, a gente usa também a sucralose. Sucralose. Sucralose, tá? O envelopezinho, né? Esse daqui que todo mundo põe no café. Na verdade a gente... Não, a gente, dentro do processo de manipulação, a gente compra por quilo. Porque eu posso usar a sucralose, por exemplo, dentro de uma formulação shake, dentro de um refresco que a gente faz. Assim, a sucralose, pelo que eu entendi, aí você é muito mais assim, especialista do que eu, estão dizendo que a 98 graus é que ela pode causar alguma coisa. Gente, nem o café tem 98 graus. Não. E, por exemplo, dentro das medicações, da manipulação, eu não posso colocar um ativo também a esse mesmo ponto de fusão de 98 graus. Por quê? Porque senão você perde a ação do ativo. Exatamente. Então, por exemplo, pra gente, no processo de manipulação, você pode estar utilizando a sucralose sem problema nenhum, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de indicação. Que é o que menos faz mal do ponto de vista de saúde, né? Porque o ciclamato, o aspartame, todos esses a gente já sabe que com o tempo pode a pessoa vir até Alzheimer ou câncer e outras coisas. Mas vamos falar, já falamos aqui da introdução. Gente, a Márcia, eu compro todos os meus produtos lá, eu faço toda a minha manipulação lá. Quando eu comecei a tratar com o Dr. Roberto, muitos médicos não indicam, né, para eles a gente não ficar achando que eles estão indicando porque tem preferência A ou B. O Dr. Roberto, ele também não indicou, ele falou, olha, você fica à vontade e tal, mas quando a gente muda para essa medicina, a gente realmente não sabe onde vai mandar fazer, porque eles mesmos alertam, né? Tem que tomar cuidado, às vezes o produto não tem qualidade. Se você vai atrás de preço, às vezes a formulação sai com uns negócios meio estranhos, cremes, né? E eles sabem disso. Por que eles sabem disso, né? Porque exatamente o resultado, né? Porque esse tratamento é acompanhado, né, gente? Cada 6 meses, às vezes 2 meses, quando eles mudam a formulação, eles veem que o resultado... Você consegue mensurar isso através de exames clínicos. Exatamente, que é o que exames de laboratório, e eles mensuram se aquela medicação está tendo efeito a qual que eles gostariam. Eles falam assim, bom, Marinês, alternativa A, ou você não está usando corretamente, ou tem alguma coisa com o laboratório. E como eu estou usando e está tudo certinho, eu falei assim, nada mais justo do que conhecer e apresentar a Márcia, que ela é, como eu disse, né, proprietária e farmacêutica, mas tem uma coisa que eu quero falar que me encantou demais. A minha mãe também faz o tratamento com o Dr. Roberto e ela teve que parar. Porque, gente, a quantidade de cápsulas que a gente toma, embora eles tomem todo o cuidado, a Márcia faz toda a entrevista, cápsulas transparentes, porque eu tenho alergia com cápsula colorida, às vezes tem até a cápsula mesmo, tem outro tipo, mais orgânico. Existe cápsula vegetal, você tem cápsula de tapioca. Olha, né? Então existem assim uma série, agora assim, essa parte tecnológica dentro da farmácia de manipulação cresceu muito, isso facilita muito a adesão do paciente ao tratamento. Com certeza. Porque aí você consegue adaptar pro paciente qual a melhor cápsula, inclusive. E isso é uma dica que eu falo para os médicos em especial, sempre terem um contato com o farmacêutico do laboratório. Importantíssimo. Porque a minha mãe começou a ter a resistência e ela quis parar o tratamento, porque tem que tomar muitas cápsulas, né, gente? Como tudo dependendo da
como tudo é formulado, customizado, personalizado, nas doses exatas para cada paciente, cada um é um. E às vezes a gente toma para todos os componentes, às vezes são 4 ou 5 cápsulas. Por dose. Por dose, então é muita coisa. E ela, uma pessoa de idade, normalmente já tem uma certa sensibilidade do estômago. E aí eu estava conversando com a Márcia, eu falei, Márcia, não tem um jeito, precisa, minha mãe tá caída, né? Por causa dessa parte hormonal, com a idade, todos os hormônios despencam e coisa e tal. E eu não queria que ela ficasse refém da medicina tradicional, que é louca para dar cibastatina, omeprazol, tudo que você pode imaginar, e a pessoa não tem mais volta. Eu queria uma coisa mais natural. Gente, a Márcia conseguiu preparar a formulação num shake, que a minha mãe tá adorando, e numa goma, parece um biscoitinho, né? É uma goma de gelatina, tem a goma de gelatina e tem também o chocolate, né? Só acrescentando, que você disse das pessoas de mais idade e tal, que tem a dificuldade. A gente pode acrescentar aí também crianças, tá, que têm dificuldades de engolir cápsula. E mesmo na idade adulta, às vezes a pessoa tem uma sensibilidade estomacal maior. É verdade. E por conta disso, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. O que a gente faz, tá? Então, dentro da farmácia, a gente tem uma preocupação de não só atender o receituário médico, como ele realmente precisa ser, com as doses corretas, tudo correto, mas que aquele paciente, ele consiga aderir ao tratamento. Que é uma coisa fundamental. Porque eu falei assim, doutor Roberto, isso é fundamental para o médico, porque ela queria sair do tratamento. Aliás, ela desistiu do tratamento, não queria mais tomar aquele monte de remédios, como é pessoa de idade também é muito teimosa. E aí eu falei assim, gente, tem que ter um meio. E os outros laboratórios, antes de conhecer a Márcia, não me davam essa abertura. Essa opção. De eu poder, não, é aquilo que tem, e nem eu podia imaginar que podia ser assim. Técnica, né? E a Márcia, como ela conversou comigo, me deu essa liberdade, a gente começou assim, olha, minha mãe não quer tomar e não pode. E a maioria dos laboratórios, quando eu falava isso, a gente tem cápsula vegetal, só que não diminuía a quantidade de cápsula, que o problema era a cápsula. Sim, ela falava assim, meu Deus. E aí o que acontece? Quando o idoso começa a ter problema de estômago, ele vai na medicina tradicional, foi o caso da minha mãe, e já entupiu de omeprazol, e acabou, né? Já é xarope pra isso. Aí some a dor, porque eles querem se ver livres da dor, e aí eles ficam reféns de novo da medicina tradicional. Que, como eu disse, o doutor Roberto conseguiu reforçar, tem coisas boas na medicina tradicional. Eles se complementam. Mas é óbvio que, diante de um tratamento desse extremamente personalizado, a gente precisa ter um laboratório, uma farmácia de manipulação séria, que entenda cada paciente. Então, olha, meus parabéns. Bom, obrigada. E, na verdade, assim, queria te agradecer aqui pela entrevista e queria falar que é um prazer estar aqui, né, com a Marinês, porque, assim, a gente se conheceu realmente como ela me procurando como cliente, como paciente, com as dificuldades dela. Depois eu passei a conhecer o trabalho e admirá-la mais ainda pelo trabalho que ela desenvolve. Obrigada. Parabéns. Bom, o que acontece? Aquilo que eu estava falando. Então, o importante é que a gente tenha a adesão do paciente. A farmácia sempre, a única farmácia, sempre teve essa preocupação e sempre foi ligada aos médicos em relação a isso. Porque é perfeito, o paciente vai lá, ele às vezes assim, tem um ótimo profissional como o Dr. Roberto, então você tem um ótimo profissional, um fantástico médico, faz toda a parte clínica perfeita, né, com os ativos de alta tecnologia, o que tem de mais novo dentro do mercado, perfeito. Chega na farmácia, faz, e o paciente não consegue fazer adesão ao tratamento porque não consegue, exatamente, o valor, o trabalho do médico e tal. E às vezes, assim, tem paciente que ainda fala assim, ai, não vou mais naquele médico, porque não tá funcionando, não tá dando certo, eu não consigo tomar. Não é culpa do médico. E não é culpa do médico, porque é excelente a prescrição dele, mas às vezes a medicação. Então, assim, o que mais me apaixonou dentro da farmácia de manipulação é exatamente isso, é você ter a dose individualizada, é você fazer a medicação personalizada e adequar para cada paciente. Até por isso, Única Farma. Eu escolhi esse nome justamente por aliás, isso. Aliás, gente, tá aqui, ó, o contato, o site, depois tem o Instagram, Facebook, né? E aí a gente usou justamente isso porque é isso que mais, né? Então, o que a gente faz? A gente atende o receituário como chega na farmácia. Se o paciente tem algum, né, nós temos outros farmacêuticos, e aí se ele tem alguma, questiona ou fala alguma coisa, a gente entra em contato com o médico e sugere algum
algumas opções. Ótimo, isso é ótimo. Opções de veículos para aquela medicação. Então você tem a goma, porque, que é uma assim, goma de gelatina. Sempre o médico tem a obrigação de saber tudo isso, né? Porque não, exatamente. O importante é que tenha uma boa parceria entre o médico e o farmacêutico para que ele possa fazer isso. A gente, por exemplo, faz também visitação médica, a gente leva esse material para os médicos, faz essa atualização, fala, doutor, você tem essas opções para você poder adaptar isso ao seu paciente. Então, por exemplo, hoje nós temos dentro do mercado iogurte com lactose, sem lactose, para você adaptar uma medicação. Então, isso, quando você está me falando assim do iogurte, vocês fazem lá? É isso? Não, é a forma... Então, como assim? Você tem a medicação, aí você tem várias formas farmacêuticas, tudo bem? A goma de gelatina é uma. Então, a gente prepara... Que eu falei que a minha mãe tá, que é como se fosse um biscoitinho, um gelzinho que ela mastiga e não tem dor nenhuma. Não tem dor nenhuma, é gostoso, é agradável. Aí você tem o shake, que quem usa muito é atleta. Atleta usa muito shake, tá? Que é a base shake. Que pode ser de chocolate, de morango, de baunilha. Você tem vários atletas lá, né? Sim, a gente trabalha com bastante atletas. Com suplementação. Exatamente. Com suplementação de proteína, de uma série de coisas. Que tudo pode ser comprado? Pode. Mas vocês também podem formular para cada caso. Para cada caso, é exatamente isso. Então a gente tem um iogurte. O iogurte, assim, nada mais é do que um pote para preparo instantâneo. Você pode usar, então, por exemplo, para criança. Eles adoram. Ele parece um danoninho. É um pó que você vai misturar e vai virar um iogurte. Exatamente, mas aí é vendido o sachêzinho com pó, com a medicação, chega em casa, a pessoa prepara ou com leite ou com água e ele adequa que nem fosse o shake. Para criança, por exemplo, para quem faz cirurgia bariátrica. E uma outra coisa também, além dessa parte, claro, farmacêutica, dessa parte de suplementação para atletas e tudo mais, como você falou, a diversidade para crianças, a farmácia de manipulação também tem a parte do dermocosméticos, né? Também tem dermocosmético. Tem muito médico da dermatologia que ele formula também, e hoje é uma área que você podia falar um pouco mais? Sim, claro. Que é a parte de cremes. Que é outra área fantástica, porque assim, agora, é que eu não trouxe, mas poderia ter trazido para você, a gente tem, inclusive, embalagens adequadas. Então, assim, além de você ter uma base, além de você ter... curso, né? Você vive fazendo curso, se atualizando. Sim, mas tem que ser... Eu brinco que a área farmacêutica, a área de medicação tá igual à tecnologia. É muito rápido. Você tem que atualizar toda semana, tá? E a farmácia tá, né? Nós tivemos agora há pouco tempo na Consufarma, inclusive, foi uma das maiores feiras, magistrais, né, do mundo, inclusive, dentro dessa área, justamente para fazer essa atualização. Então, por exemplo, dentro da dermocosmética, hoje você tem potes, né? Então você tem os cremes, que aí você faz a adaptação de uma boa base para melhorar uma absorção. A base é o creme, né? É o creme, e aí com os ativos, tá? Você tem ativos hoje, por exemplo, que trabalha com DNA, que trabalha com mitocôndria. É muito legal isso, com a parte celular, e genética. E a embalagem ela é fundamental para a preservação, né? Também, mas olha o que acontece. Com a tecnologia que a gente tem hoje, eu tenho uma embalagem lá, por exemplo, que é um pote de creme, que você, na hora que você tira a tampinha, ele vira um massageador. Que delícia. Então você faz a aplicação do creme e o pote, a tampa dele, você faz uma massagem, tá? Ali para ativar a circulação, isso melhora o processo de absorção. Tudo, né? Assim, você tem uma caneta que você faz a aplicação também ao redor dos olhos, então é aquela roll-on, e depois você faz também a massagem com a própria caneta, que é um vibradorzinho, faz uma massagem para também ativar, para a olheira, para aplicar. Gente, então quer dizer, não é só os ortomoleculares, quer dizer, os dermatos também. E você atende o Brasil todo? Atende no Brasil todo. Olha aí, gente. Atende no Brasil todo. Isso é muito legal. O segmento no Instagram, depois de cortar um pouquinho, mas no Instagram, por exemplo, eu tenho um médico do Brasil inteiro seguindo a gente. Nossa, isso me enche de orgulho, porque eu falo assim, não, estamos fazendo um bom trabalho. Isso está sendo muito legal. E sendo reconhecido dentro do mercado, isso que é justamente dos médicos. Porque hoje, da mesma forma que cresce, né, cresce todo o lado bom, digamos assim, também cresce o lado ruim, né, das pessoas que querem ganhar no preço, que eu acho que isso é uma das coisas que não dá para ganhar no preço. Porque não pode nem explorar, né, que a gente
sabe que tem algumas que são grandes, participam de grandes eventos, mas acaba explorando a gente porque precisa pagar esses custos. Precisa pagar esses custos. Isso. Mas também não dá Existe pra ser, o meio termo. Não dá para ser muito barato, porque aí a gente já sabe que tem substituição de ativos importantíssimos. Exatamente. Né? Essa parte do preço é fundamental, inclusive, para você escolher a boa farmácia. Então, assim, o legal é você ter uma indicação, acompanhar no Instagram, ver se essa farmácia é uma farmácia que está bem atualizada, falar com o teu médico. Né? Não tem como enganar, porque é o que o médico fala, né? Depois que ele prescreve, você vai naquele laboratório, usa o remédio, ou usa o creme. Não tem como. Não dá resultado. Não tem como. Já se queimou. Isso é muito simples, mesmo, exatamente. Né? Procura seu farmacêutico dentro da farmácia, conversa com ele. A gente está lá na Única tem sempre farmacêutico para te atender, para te orientar, para falar com você. Qualquer dúvida, a gente entra em contato com o médico, pede autorização para fazer qualquer tipo de alteração dentro daquele receituário. Então, eu acho que assim, o farmacêutico hoje, de uma forma geral, é extremamente importante para o paciente em relação à adesão do paciente. Essa adesão ao parceria tratamento. com o médico é fantástico. É uma troca, né? O farmacêutico é muito importante. Porque é um sucesso do tratamento do paciente. É um sucesso do todo mundo fica feliz. Gente, o papo tá bom, mas nós vamos continuar aqui no nosso café. Obrigada. Quem quiser falar com você, gente, tá aqui contato, site, telefone. Fala que assistiu essa entrevista e quer saber mais, quer tirar dúvidas. Seja você um médico, um paciente que tá querendo trocar, eu super recomendo, porque eu tô muito feliz. Obrigada. A minha mãe também, a gente quando quer cuidar dos nossos pais, mais ainda, né? Porque agora ela retomou o tratamento. Tratamento. Obrigada. Obrigada a você, Maria Inês.